Olá, pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha? Professora Ana Paula. Professora Maria Tereza. E hoje o nosso assunto é... divisão. Vamos dividir? Seu material, além do material básico aí, vamos usar também dadinho, um dadinho, né, professora? Isso. E 12 pedacinhos de papel. Já recorta aí, pega uma folhinha do caderno, deixa recortadinho e depois na sequência nós vamos utilizar. Joia? Bem rapidinho. Prontinhos? Então vamos lá? Relembrando nossa última aula, trabalhamos com o conteúdo de probabilidade. O livro Vamos Adivinhar, onde as duas irmãs iam refletindo, né, professora, sobre as chances de diferentes eventos aí acontecerem ao longo do dia. Mas vimos que, na verdade, a probabilidade não é uma adivinhação, né, professora? Não, não é mesmo. Algumas situações são mais ou menos prováveis de acontecer, e isso depende do número de chances. Uma chance em 5. Uma em 2. Exato. Uma em 2 é mais provável que aconteça. Era o caso do sorteio entre torta e camarão. Uma em 5, a probabilidade diminuía. Certo? Bem, e vocês anotaram também lá, registraram no caderno, várias possibilidades de soma no lançamento de 2 dados e viram que a mais provável de sair é a soma 7. Tem mais combinações, né? Mais possibilidades aí para que dê a soma 7, e conheceu também a reta, nossa reta das certezas, que ia do impossível até a certeza. Joia? Então hoje, para trabalhar com a divisão, nós trouxemos, então, o livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Olha que livro grande! Esse é um pouco diferente dos que estamos habituados, hein? Tem muitas histórias, né? Vários problemas. Muitas histórias legais. Mas quem foi Malba Tahan? Vamos ver um pouquinho sobre ele? Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido por Malba Tahan, foi um professor de matemática brasileiro que encantava todos com suas histórias. Ele queria que todos gostassem de matemática. Escreveu mais de 120 livros, vários deles com problemas matemáticos inspirados na cultura árabe. Ele se deu ali um pseudônimo, né, um codinome, ele assinava como Malba Tahan, mas era o professor Júlio César, um professor de matemática que queria muito que as pessoas fossem tão apaixonadas pela matemática quanto ele era. E as histórias, os problemas que ele montava se baseavam em histórias do universo, aí da cultura árabe. Vamos conhecer uma delas hoje, né, professora? Isso! Olha só, hoje nós trouxemos o problema dos camelos. Que bacana! Que faz parte aqui, então, do livro. Então, vamos à história. Poucas horas havia que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Beremiz, com grande talento, pôs em prática as suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos, perto de um antigo caravançará, meio abandonado, 3 homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios, gritavam possessos, furiosos.
Não pode ser. Isto é um roubo. Não aceito. O inteligente Beremiz procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como herança esses 35 camelos, segundo a vontade expressa de meu pai. Devo receber a metade. O meu irmão, Hamed Namir, uma terça parte, e Al-Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos, e a cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros dois, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a nona parte de 35 também não são exatas? É muito simples, atalhou o homem que calculava. Encarrego-me de fazer com justiça essa divisão. Se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo animal que em boa hora aqui nos trouxe. Neste ponto, procurei intervir na questão. Não posso consentir em semelhante loucura. Como poderíamos concluir a viagem se ficássemos sem o camelo? Não te preocupes com o resultado, ó Bagdali, replicou-me em voz baixa Beremiz. Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me o teu camelo e verás no fim a que conclusão quero chegar. Tal foi o tom de segurança com que ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu belo Jamal, que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes, para serem repartidos pelos 3 herdeiros. Vou, meus amigos, disse ele, dirigindo-se aos 3 irmãos, fazer a divisão justa e exata dos camelos, que são agora, como vem, em número de 36. E voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou. Deverias receber, meu amigo, a metade de 35, isto é, 17,5. Receberás a metade de 36 e, portanto, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saíste lucrando com esta divisão. E, dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou. E tu, Hamed Namir, deverias receber 1/3 de 35, isto é, 11 e pouco. Vais receber 1/3 de 36, isto é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação. E disse por fim ao mais moço, e tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, deverias receber uma nona parte de 35, isto é, 3 e tanto. Vais receber uma nona parte de 36, isto é, 4. O teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado. E concluiu com a maior segurança e serenidade. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir, partilha em que todos 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um resultado de 34 camelos. Dos 36 camelos, sobraram, portanto, 2. Um pertence, como sabem, ao Bagdali, meu amigo e companheiro. Outro toca por direito a mim, por ter resolvido a contento de todos o complicado problema da herança. Sois inteligente, ó estrangeiro, exclamou o mais velho dos 3 irmãos. Aceitamos a vossa partilha na certeza de que foi feita com justiça e equidade. E o astucioso Beremiz, o homem que calculava, tomou logo posse de um dos mais belos jamales do grupo e disse-me, entregando-me pela rédea o animal que me pertencia. Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro.
tenho outro especialmente para mim. E continuamos nossa jornada para Bagdá. Poxa, que história bacana, hein? Mas trouxe um problema. Como é que ele conseguiu Curioso. resolver o problema dos irmãos? Vamos tentar entender? Então, lá estavam os 3 irmãos discutindo sobre de que modo dividiriam os 35 camelos que eles tinham ganhado aí Como herança. como herança. Eles receberiam essa herança em partes desiguais. Não era exatamente a mesma quantia para cada um, né? Vamos tentar simular aqui para compreender o que aconteceu? Ao irmão mais velho, que foi o primeiro, ele caberia metade da quantidade de camelos, não é? Isso. Então nós vamos tentar entender qual era a dificuldade deles. Metade é dividir em 2 partes. 2 partes. Ele ficaria com o equivalente a uma dessas 2 partes. Então vamos distribuir igualmente esses 35 camelos em 2 partes e a quantidade que ficar sobre uma delas é o que caberia ao irmão mais velho. Vamos lá? Vamos. Uma. Aí, vamos pôr assim. Aqui. Vamos dividir em partes iguais, né? Professor, em 2 partes iguais. Isso aqui é calcular a metade. 4, 5 para cada um, 6 camelinhos para cada um, e ainda tem muito camelo para dividir. 7 camelinhos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai faltar espaço para os camelos. 14, 15. Então, qual é a metade? Até agora já temos quantos aqui para cada lado, professora? Temos 15 camelos e 15 lá também. Ok, estamos dividindo a quantidade de 35 ao meio, né? Então, mais 2 aqui, um para cada lado. 16, então. 17. E Agora não deu. temos um só. Tem um sobrando. Se eu quero saber a metade de 35 camelos, então já deu aqui 17 camelos e meio? Era isso que dizia a história, né? Será que a gente consegue cortar ele? Será que o irmão mais velho vai ficar com 17 camelos e metade de um? Essa era a dificuldade deles, né? Eles estavam calculando quanto cabia a cada um deles na partilha aí dos bens dos camelos e não estavam encontrando quantidades exatas. Metade de 35, como disse na história, é 17,5. Ele não vai ficar com 17 camelos e meio. Por isso, a sugestão foi de que fosse incluído mais um camelo. Se incluíssemos mais um camelo, o que aconteceria agora? Cada um iria para uma dessas partes. Então vamos lá? Cada parte agora tem 18 camelos. Se ao irmão mais velho cabia a metade da quantidade de camelos, então essa é a quantidade de camelos que ele recebeu. 18. E realmente ele saiu lucrando, porque ele teria direito a 17 camelos e meio. Recebeu 18. E o irmão do meio? Ah, ele tem direito a terça parte da herança. Terça parte. Então, terça parte nós vamos pensar em uma de 3 partes. Os 35 camelos iniciais, essa quantia, vamos dividir aqui em 3 partes e o irmão do meio terá direito a uma dessas partes. Vamos lá? Então, recomeçamos. Tiramos todos os camelinhos. Já sabemos que é o irmão mais velho. Coube
18 camelos. Vamos ver quanto seria a terça parte da herança, terça parte dos 35 camelos? Novamente, assim como fizemos ali no cálculo da metade, para calcularmos a terça parte, dividimos agora, igualmente, em 3 partes. Vamos lá? Vamos. Um em cada parte? 1, 2, 3, 4, 5, vou ajeitar aqui um camelo caiu. 6, 7, 8, 9 camelos em cada parte. 10, 11, Já tem 11 camelos em cada uma das 3 partes. E aqui nos restam ainda 2. 2. Como é que vai calcular a terça parte? Não é? Não é uma quantidade exata. Teria que calcular a terça parte, dividir aqui esses 2 camelos em 3 partes. Judiação. Tadinho. Não vamos fazer isso com os camelos. Por isso, a sugestão ali na história do Malbataã foi: olha, eu vou te emprestar mais um camelo, vamos incluir mais um. Agora, ao invés de 35, eles tinham 36 para dividir. A terça parte de 36, agora, é uma quantidade exata. Então, mais um para cada parte. Temos 12. A terça parte, o quanto cabia ao irmão do meio, era 12 camelos, portanto, uma de 3 partes. Dá uma olhadinha lá na tela. Com esse camelo extra aí, agora totalizando 36 camelos, foi possível dividir exatamente essa quantidade ao meio e ao irmão mais velho coube, então, 18 camelos. Esse cálculo poderia ser feito, esses 36 camelos, né, por meio do algoritmo. Por exemplo, no algoritmo aqui da estimativa, ao dividir 36 por 2, poderíamos começar pensando em 10 camelos para cada parte. Então, se fossem 10 camelos em cada parte, ao todo já teriam sido distribuídos ali 20 camelos, sobrando então 16. Esses 16 novamente seriam divididos em 2 partes iguais, dando 8 para cada parte, sem que sobrasse nenhum camelo. 18 seria o total de cada metade. O mesmo aconteceria se usássemos o algoritmo convencional. 36 dividido por 2, poderíamos pensar primeiro em dividir as dezenas, são 3 dezenas, né, professora? 3 dezenas dividindo em 2 partes, dá uma dezena para cada parte. E ainda Sobra uma. sobra uma dezena, que não pode ser dividida, né, Não. em partes. Então, foi trocada, foi substituída ali por 10 unidades. Juntando com as outras 6 unidades que já tinha, Temos 16. e o que aconteceu com essas 16 unidades? Dividimos em 2 partes, tendo 8 para cada parte. Sem que sobrasse nada. Mesmo resultado, portanto. Joia? E ao irmão do meio, vejam lá na tela. Ao irmão do meio, quanto cabia da herança? Então, 1/3 desta herança são 12 camelos. Foi dividido os 36, né, em 3 partes e deu exatamente 12 camelos em cada parte. 1/3 de 36, 12 camelos. Do mesmo modo que fizemos no cálculo da metade, também para a terça parte, só que dessa vez a divisão seria por 3. Também pelo algoritmo da estimativa, estimamos aqui, por exemplo, 10 camelos para cada parte. 10 vezes 3, ao todo, 30 camelos. Esses 6 que sobraram, novamente seriam distribuídos aí em 3 partes, dando 2 para cada uma. Ao todo, 12. do mesmo modo, olhem lá no algoritmo convencional. Então, vamos trabalhar apenas no início com as dezenas. 3 dezenas repartidos em 3 partes, nós distribuímos uma para cada um.
não sobrou nenhuma dezena. Começamos então agora com a unidade, continuando, né? Então, 6 unidades dividido em 3 partes, distribuímos 2 para cada um, não restando mais nada. Resolvida então a questão para o irmão do meio. E o irmão mais novo, olhem lá na tela. Agora é a 9ª parte. Então, para descobrir quantos camelos equivalem à 9ª parte, teríamos que dividir em quantas partes? 9. 9, olhem lá na tela. 9 partes, distribuindo 36 camelos em 9 partes, chegamos a 4 camelos. Portanto, ao irmão mais novo, coube 4 camelos. 4 camelos. Foi isso que ele recebeu aí da herança. Ele teria direito a 3 camelos e pouquinho, como disse a história, né? Saiu lucrando, recebeu 4. O cálculo, de forma bem semelhante, também poderia ser feito com o algoritmo, dividindo agora os 36 camelos em 9 partes. Então, primeiro distribuindo aqui 2 camelos em cada uma das 9 partes. Ao todo teriam sido distribuídos 18 camelos, sobrando 18. Esses 18, novamente mais 2 para cada parte, até que não sobrassem nenhum. Chegamos ao total de 4. Isso, e agora então, pelo processo convencional, temos 36, porque 3 dezenas eu não consigo dividir por 9. Então, eu vou utilizar as 36 unidades. 36 unidades dividido em 9 partes, teremos 4 unidades para cada um, não restando nada. Ok? Mas, e se os 35 camelos fossem divididos igualmente entre os 3 irmãos? Com quantos camelos cada um ficaria? E agora? Porque a divisão dessa herança não era em partes iguais. Não. Mas e se fossem partes iguais? Quantos camelos será que cada um receberia? Dos 35. A herança deles, originalmente, era de 35 camelos. Será que a gente conseguiria dividir bem certinho 35 camelos para 3 irmãos em partes iguais? Vamos fazer uma tentativa? Já voltamos para ver a resposta. Vamos dar uma olhadinha ali na tela? Estão representados os 35 camelos da herança e temos que dividir igualmente entre os 3 irmãos. O primeiro irmão, 11 camelos. Ao segundo irmão, 11 camelos. Terceiro irmão, 11 camelos. Quantidades iguais, né? Que não era o que acontecia na história, mas estamos pensando aqui, e se fosse? Cada um receberia 11 camelos. O irmão mais novo ia sair lucrando, ele recebeu só 4. Agora, não deu o total de 35 camelos, né, professora? Porque 2 aqui restaram, né? E não tem como dividir esses 2 igualmente para os 3 irmãos.
né? Não vamos dividir o camelo ao meio, nem em partes. Portanto, 11 camelos e sobraram 2. Resta decidir o que será feito com esses 2 camelos, né? Isso. Alguma sugestão? De repente eles poderiam vender, não? Faria um dinheirinho, né? Fariam um dinheirinho e ainda dividiriam o valor? É uma possibilidade. Bem, mas será que teríamos outra forma de chegar nesse resultado? Utilizando o algoritmo. Vamos tentar com os algoritmos? Bem, são 35 camelos para dividir igualmente. A divisão nossa na matemática é em partes iguais, né, professor? Isso. Por 3. 3 irmãos. Então vamos lá. Pelo algoritmo da estimativa, a gente estima, a gente dá um palpite de quantos camelos eu acho que caberia para cada irmão. Que tal 10? Ao menos 10 camelos. Eu poderia pensar, digamos que eu não soubesse, né? Que eram os 11 ali. Bem, se eu dividisse lá, distribuindo 10 camelos para cada irmão, 10, 20, 30 ao todo, já teriam sido distribuídos ali 30 camelos. Restando? 5. 5. E o que fazer com esses 5? Dá para dar mais um para cada um. Mais um para cada um? Mais um para cada um? Ao todo, eu teria conseguido ali distribuir outros 3 camelos. 5 menos 3, 2. 2. E aí chegamos no mesmo impasse, o que fazer com esses 2 camelos restantes, né? 11 camelos é o total e restaram 2. Outra forma para fazer esse mesmo cálculo, vamos ver? Utilizando o algoritmo convencional. São as diferentes maneiras de se chegar a resultados iguais na matemática. 35 dividido da mesma forma Por 3. pelos 3 irmãos. Nessa forma de algoritmo, vamos pegar a canetinha vermelha, é importante que a gente identifique as ordens dos números. Então temos aqui 5 unidades soltas, são 35 camelos, né? Mas essas 5 representam unidades soltas. E o 3 representa a quantidade de Dezenas. Então vamos pensar também em unidades e em dezenas ali no resultado. Quantos de cada? Vamos começar pelas dezenas? Vamos. Então nós temos 3 dezenas para dividir entre 3 irmãos. Dá certinho. Uma para cada um. Uma dezena para cada um. Uma dezena para cada um. Ao todo eu terei distribuído As 3 dezenas. as 3 dezenas, não me restou nenhuma. Agora faltou. As unidades. Vamos dividir agora as unidades. 5 unidades para cada parte. São 3 partes. Eu consigo distribuir uma unidade para cada um. Uma unidade para cada um. Ao todo terei distribuído 3. Restando? 2 unidades. Esse é um algoritmo talvez um pouco mais conhecido, né, professora? Mas tanto um quanto o outro nos ajuda a chegar no mesmo resultado. Vamos lá. Então, olhando lá na tela, as divisões que já fizemos e, de um jeito ou de outro, sempre chegamos a 11 camelos e a sobra de 2. Não tem jeito. Eles vão ter que decidir o que fazer com esses 2. Vamos fazer a anotação desses 2 algoritmos, dessas 2 formas de chegar no resultado de 35 dividido por 3? Então já pode colocar lá a data de hoje, o nosso conteúdo que é divisão e registrar o problema dos camelos, essa hipótese aí que fizemos, né, professora? Isso, dividindo igualmente. Dividindo igualmente. Deixa registradinho lá e já voltamos.
Fizeram anotação lá? Então, dando sequência às nossas ideias. E se fossem mais irmãos? E se precisassem dividir outras coisas além de camelos? Interessante. Lembra-se dos papeizinhos que nós pedimos lá no início? Bem, nós vamos fazer uma atividade de dividir. Então, nós vamos iniciar a atividade, né, professora? Isso. E vocês podem dar continuidade depois em casa. Para isso, vão precisar de um dadinho comum, numerado de 1 a 6. Pode ser pequenininho. Podem ser aquelas fichinhas numeradas para sortear, né? Vão precisar também de um dadinho, com as seguintes imagens. Vejam lá, olhem lá na tela. Anéis, túnicas, camelos, garrafas de água, lâmpadas mágicas e tapetes. Essa foi a nossa sugestão, né, professora? Porque são elementos que têm a ver com a história, com o mundo árabe. Então, como em cada face, como tem 6 faces aqui no cubo, né? Em cada face tem um elemento. Se tiverem um dadinho, vocês poderiam colar, né, professora, um papelzinho escrito ali, esses elementos, ou então colocar só num saquinho para sorteio mesmo. No terceiro dado nós temos algumas quantidades. Isso. Então, nós aqui colocamos 15, 23, 37, 29, 17 e o 31. O pessoal em casa pode até escolher outras, né? Isso. Para iniciar nossa atividade, vejam lá. Nós vamos precisar de um quadro de anotações. Vocês vão fazer mais um momento de registro, vão anotar esse quadro lá no caderno. E aí, à medida em que a gente vai fazendo as divisões, vamos preenchendo juntos, ok? Então, anotando o quadro lá, bem bonito. Já voltamos.
Prontinha a anotação? Vamos começar a preencher esse quadro? Vamos. Então, começamos sorteando aqui qual é o objeto que nós vamos dividir. Vamos lá? Vamos? Bom, então aqui na minha face, nós temos o desenho da túnica. Então vamos dividir a túnica. Aliás, quantas túnicas? Agora é o segundo dado. Nós temos aqui o número 23. 23 túnicas serão divididas em Um irmão. apenas por um irmão. Eu vou anotar isso aqui no meu quadro, vocês também anotem lá no de vocês. Então, o que será dividido? A túnica. Quantos? 23. Para quantos irmãos? Um irmão. Olha! Vamos ver qual será o total que esse um irmão receberá? Isso. Será que nós precisamos dividir? São 23 túnicas, apenas em uma única parte. Então só ele vai receber, né? Só ele vai receber. Todas as 23 túnicas ficariam aqui, já sabemos. Então, total que ele recebeu? 23. Todas elas. E será que sobrou o resto? Não. Não, ele recebeu todas, né? Então, resto 0. Vamos ao próximo? Vamos. O que será que vamos dividir agora? Tapetes. Tapetes. Quantos tapetes? 31. 31 tapetes serão divididos entre quantos irmãos? 2. Vamos lá. Então, a próxima divisão será de tapetes. Quantos? 31. 31 tapetes por... 2 irmãos. Agora precisamos ver quantos tapetes cada irmão receberá. Um irmão, 2 irmãos. Vamos aos 31 tapetes. Então, distribuindo igualmente. Um para cada um, já são 2. Mais 1, 4. Mais 1, 6. Mais 1, 8. Mais 1 para cada um, 10. Mais 1, 12. 14. 16 tapetes já foram distribuídos. 18. 20. Mais um para cada lado. 22. 24 tapetes. 26. 28. 30 tapetes já foram divididos aqui exatamente em duas partes, ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tapetes em cada parte. Mas não eram 30 tapetes, eram 31. Portanto, registrando lá no nosso quadro, cada irmão recebeu 15 tapetes. Sobrou o resto? Sim. Sim. Quanto? Sobrou um tapetinho. Joia? Vamos fazer mais um? Então vamos lá. Mais uma rodada. Vamos ver. Agora é a lâmpada. Não são mais tapetes. Vou tirar todos os tapetes daqui, então. Então, já vou lançando o próximo dado. 29. Vamos dividir 29, distribuir 29 lâmpadas. Isso, vamos ver por quantos irmãos. 3. Ok. Portanto, saem todos os tapetes e agora serão 3 partes, né? Para representar os 3 irmãos. Isso, então agora eu vou fazer assim, eu vou contar as 29 cartinhas para distribuir igualmente, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nossa, quanta lâmpada mágica! Para fazer muitos pedidos. Muitos pedidos. Quantos pedidos, hein? Dá um problema de matemática. Mas então vamos distribuir essas 29 lâmpadas mágicas igualmente entre 3 irmãos. Vamos lá? Já temos uma para cada. Mais uma, já são 2 para cada irmão. 3 para cada irmão. 4, 5, 6, 7 lâmpadas mágicas para cada irmão. 8. Mais um em cada parte e Sobraram 2 lâmpadas. 2 lâmpadas mágicas. Vamos anotar lá. Lâmpadas. Quantidade 29. Anotem lá no quadro de vocês também. 29 lâmpadas. Para dividir em 3 irmãos. Quantas lâmpadas deu para cada? 9. 9 lâmpadas. E sobraram 2. 2. Ok? Vocês podem dar continuidade a essa brincadeira, a essa atividade. Lá em casa, dá uma olhadinha lá na tela. Vão dividir, sugerimos aqui, tapete, túnica, anéis, lâmpadas, garrafas e camelos. Aliás, em alguns momentos apareceram dromedários aqui também, né, professora? Isso mesmo. Temos mais um problema agora. Vamos lá? E se em vez de 35 camelos, eles tivessem que dividir R$35 igualmente entre os 3 irmãos? Ah, nesse outros problemas aí com a mesma ideia, tem uma diferençazinha da divisão do camelo, né? Porque o camelo não podia ser dividido ao meio. Não dava para dar um braço para um, uma perna para o outro? Um camelo não teria como. Mas se fosse dinheiro, teria, né? Sim, porque nós temos as moedas, né? Exato, que representam frações da unidade, frações do real ali. Temos moedas de 50 centavos, 25 centavos e assim por diante. Quanto será que daria? Vamos fazer esse cálculo na calculadora? Vamos. Então vamos lá. Quantos reais? 35. 35. Vamos imaginar aqui que ao invés de 35 camelos, nós tivéssemos 35 reais. Para ser dividido entre 3 irmãos. os 3 irmãos. Olha lá o resultado. 11,66666. E agora? Quanto será? Quantos reais caberia para cada irmão? Bom, no nosso sistema monetário, nós consideramos só até os centésimos, né? Os centésimos, né, professora? Isso. Os décimos, a primeira ordem ali após a vírgula, e os centésimos, só 2 algarismos depois da vírgula. Então, olhem lá na tela, vamos considerar ali que seriam R$11,66 para cada um dos 3 irmãos. Joia? Então, o que aprendemos hoje, professora? Que a divisão nem sempre é exata. Exatamente. E também conhecemos uma das tantas empolgantes histórias do Malbatã do professor Júlio César. Joia? Por hoje era isso. Cuidem-se. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.